Bom dia, meus queridos, graças a Deus, o Senhor seja louvado neste dia, porque mais um dia que Deus nos dá como um dia de milagre. Gente, separe esse tempinho, glorifique o Senhor, exalte o nosso Senhor na beleza da sua santidade. Aprove a Deus nos permitir falar um pouco mais da sua palavra. Então a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Estou muito feliz porque eu sei que se Deus tem dado a mim e a você esta oportunidade, é porque Ele tem, sempre tem, gente, algo para realizar sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Quero te convidar, querido, hoje para que você possa, junto comigo, tomar esse café. Que café? É a palavra de Deus. Por isso que eu coloquei Life Café com Deus. De segunda a sábado, Deus tem me dado esse privilégio de eu transmitir a sua palavra como um querix. E hoje não é diferente. Hoje eu quero falar um pouquinho com aquilo que talvez você até hoje não teve resposta ou compreensão. Porque algumas pessoas, elas às vezes não aceitam aquele convite que você faz. É aquele convite que você diz para ela: vamos para a igreja hoje, vamos comigo cultuar a Deus. E a gente acaba falando, é comum a gente falar. Tenho certeza que Deus tem resposta para você, e Deus vai dar solução na falta do emprego, Deus vai dar solução no que está acontecendo na sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu genro, com a sua nora. A gente coloca essas coisas já em primeiro lugar. Tem certeza que Deus, por exemplo, tem solução ou para aquele que está acamado, está doente. A gente coloca tantas coisas, né? E a gente pensa que com tudo isso a pessoa ela vai cair em si, ela vai falar: rapaz, é mesmo, né? Acho que eu vou lá cultuar lá, acho que eu vou lá então com você ouvir essa palavra. Eu quero começar a dizer para você algo que o próprio Cristo transmite para mim e para você. Ele transmite algo que tem tudo a ver com aqueles que são de fato seus verdadeiros discípulos. Gente, porque tem muita gente que é simpatizante em relação à palavra. Como assim? Gosta do louvor, gosta de entoar, gosta de cantar, gosta até mesmo de estar entre aqueles que estão servindo a Deus. São simpatizantes. Mas João capítulo 15, vai lá, anota lá, João capítulo 15, tem um verso da palavra de Deus que me chamou a atenção. Aliás, faz parte muito do discipulado. Eu gosto muito quando eu vou em João capítulo 15, porque mostra o que nós somos, a nossa realidade em relação em servir a Deus de verdade. Evangelho de João capítulo 15 e o verso 5, olha o que Jesus diz, claramente o que Ele é para mim, para você. Diz o seguinte: eu sou a videira, vós, quem? Eu, você, nós, vós, os ramos. Aí ele continua: quem permanece em mim, e eu nele, olha bem, permanecer nele, né? E eu nele, olha que coisa linda essa palavra. Esse dá muito fruto, porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Aí, gente, me chamou a atenção, porque eu comecei a falar. Hoje em dia, nos dias atuais que nós estamos vivendo, eu fico observando como acontece o anúncio do Evangelho. Como as pessoas estão anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro disso tudo, aí eu vou um pouquinho para a área que Deus me concedeu a graça, que é a área do ensino, a área do discipulado, a área de consertar as redes. Para quem exerce o ministério de ensino, esse é aquele que vai consertando as redes, para que nenhum peixe, seja de qual for o tamanho, ele venha escapar, mas venha permanecer na rede da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, hoje em dia, eu tenho observado que há uma certa vaidade competitiva. Sim, quanto à quantidade, melhor dizendo, de pessoas. Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim: olha,
já ganhei tantas pessoas para o Senhor Jesus. Onde eu estou, meu Deus, estou lembrando de algo lá atrás, cada 3 meses nós tínhamos o batismo nas águas. Cada 3 meses aquele líder daquela célula, daquele discipulado trazia e ali era apresentado os novos candidatos ao batismo. O outro vai dizer mais ainda, eu ganhei dezenas de pessoas para Jesus. O outro ainda vai um pouquinho mais. Olha, você ganhou centenas ou até dezenas, não sei, mas eu já ganhei milhares de pessoas para Jesus. E assim você vai vendo toda uma certa vaidade, algo ligado à pessoa, no sentido pessoal. Mas vamos pensar um pouquinho. Gente, eu estou estudando um outro idioma. Houve uma palavra profética sobre a minha vida. Que a mesma unção que repousa sobre o meu filho primogênito Gabriel, sobre a minha filha Carol, e agora eu vejo até minha netinha Heloísa falando fluentemente com a mamãe. Então Deus deu para eles algo especial, eles têm algo de Deus especial, eu reconheço isso. Mas foi dado a mim uma palavra que a mesma unção repousa sobre a minha vida. Então está tudo resolvido, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso mais me aplicar, eu não preciso sentar para ouvir alguém colocar certas situações que talvez para mim era o certo e ele vai dizer, não, essa forma que você está se aplicando está errada. Essa forma que você está se dedicando está errada. Então eu tenho que sentar, tenho que ouvir, para que eu possa então agora ser lapidado em áreas que até então não era. Mas a coisa mais interessante é que quando você está estudando, você pode ver que a caneta que você pega, né? Pena que não tem nenhuma aqui para nós representar, mas digamos que eu esteja com uma caneta, ela escreve sozinha no papel branco. Ela vai lá e ela coloca tudo aquilo que você só está pensando. Claro que eu estou criando uma ironia, que de fato não é assim. As coisas não acontecem assim. Então, da mesma forma que alguém que impõe uma caneta, ele tem que usá-la para escrever e colocar ali. Você imagina quem de fato está atuando para convencer alguém, sabe, a rejeitar e não viver uma vida de erro e de pecado? Quem será? É o orador? É aquele que carrega o título eclesiástico? Quem de fato está por trás de convencer você a cada dia de não rejeitar, principalmente não rejeitar a palavra de Deus? Eu vou entrar aqui, sabe, você não rejeitar. Então aqui a gente entende que Jesus, para quem não sabe, diz a história, que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e ele vendo no muro um grande desenho desta videira, ele parou. E parando, segundo os historiadores, ele começa a olhar para a videira, e ele traz esse assunto de suma importância. Ele é bem claro, o ramo tem que estar ligado nele, e uma vez que esse ramo está ligado nele, a seiva, ou seja, aquilo que alimenta o ramo, o Espírito Santo, ele vai agir, ele vai nutrir. Uma vez que isso está sendo desligado, ou está desligado, naturalmente esse ramo para nada mais serve, e é jogado agora ao fogo. Jesus explica algo profundo sobre o que é ser de fato um discípulo. Nenhum discípulo consegue fazer nada, não tem autoridade para fazer nada, se Jesus não estiver nele e ele em Jesus. Então a gente entende que há um princípio espiritual que não tem como ser quebrado. Ninguém consegue fazer nada com a força do seu braço. Ninguém consegue ter discernimento se não é o Espírito de Deus agindo. Ninguém consegue fazer nada se não é o Espírito Santo caminhando você no lugar certo, na hora certa, falando com aquela pessoa na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Porque ele vai trazer àquela pessoa algo que já está acontecendo com você. Algo que você vive. Então imagina, por que algumas pessoas quando você convida, ela não consegue te acompanhar? Porque ela já vai olhar em você. E se ela olha em você, ela vê algo que não tem nada a ver com aquilo que você prega, ou fala, ou diz que está vivendo, ela já rejeita. Fala, não, eu não quero ter esse tipo de vida. Isso para mim não serve. Eu não quero estar num lugar onde eu sei que essa pessoa ela não está tratada, não foi tratada. Enfim, você pode colocar situações para você compreender aleluia, como a pessoa se torna totalmente diferente quando o agir de Deus é notório. Então eu comecei a falar que é uma certa vaidade aí. Porém, gente, a obra
quem faz, quem realiza e há de realizar, tem nome: Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, ele age em nosso meio, ele sabe de fato o que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa a convidar as pessoas dizendo: olha, tenho certeza que você estando lá com a gente na igreja, Deus vai abrir as portas. Qual é a intenção da pessoa? Que Deus faça o quê? Abre as portas. E se abrir as portas lá, graças a Deus, já estou trabalhando, o horário que eu peguei é X, tantas horas, infelizmente eu não tenho como estar na igreja, não tenho como congregar, não tenho como louvar, enfim, abriu as portas. Ela vai nessa intenção. Mas imagina quando você traz para ela o grande perigo que ela está correndo com ela, dela não aceitar a palavra, dela não viver a palavra, dela ter não ter a vida eterna com Deus. A gente às vezes não entra nesse caminho. Parece que é mais fácil dizer: olha, lá você tem certeza, você vai conseguir a chave nova do seu carro, do seu apartamento, você vai conseguir adquirir sua casa própria. Ah, seu casamento? Então você vai conseguir sim ter solução nesse casamento. A gente entra por um caminho que na verdade se torna algo muito pessoal, ligado àquilo que você está vendo com seus olhos, mas Deus sonda o meu, teu coração. Deus vê realmente o que eu preciso, o que você precisa. Gente, eu sinto saudade de algumas coisas. Eu sinto saudade daquele culto onde se ouvia muito era a palavra de Deus, e muito se louvava 2, 3 louvores, e a igreja em oração, em busca do Espírito Santo. E hoje eu quase não estou vendo isso. Eu vejo que há certas palavras que estão sendo lançadas, e ela está muito ligada no plano humano, tem tudo a ver com aquilo que o ser humano aqui nessa terra, ele procura ter, obter, mas pouco se fala do que está para acontecer. E está para acontecer algo extraordinário. Eu quero te chamar a atenção. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer daqui a alguns minutos. E se acontecer, eu dou glória a Deus, porque nós vamos povoar o céu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra que o Cristo deixou, pregou, ele foi contra, principalmente ensinamentos falsos. Ele foi contra justamente aqueles falsos louvores que nada enalteciam Deus, Criador dos céus e da terra. Ele foi contra e trouxe à tona a verdade, de fato, tanto do Pentateuco, que eles tanto diziam, falavam, e queriam pegar Jesus em algum erro. Ele combateu falando e vivendo a palavra. Sim, eu devo convidar, mas eu devo alertar essa pessoa. Fala: vamos, o tempo se aproxima. O tempo está próximo. E você tem algo que Deus lhe concedeu, que você pode tomar posse no dia de hoje. Mas como? Você indo cultuar, aceitando Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Você quer mudança? Então vai começar a mudança, principalmente como está escrito no capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 6. Vai acontecer essa mudança, ele vai te vivificar. Como assim? Mas eu estou morto? No sentido espiritual, sim. Deus quer tocar no teu espírito, ele te deu um espírito, ele pode agir aí, tocando no teu espírito, dando a você o privilégio de ter entendimento. Gente, quem convida, quem trabalha na mente do ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Quem de fato vai trazer a verdadeira conversão a este homem, a esta mulher, é o Espírito Santo de Deus. Cada experiência que Deus me deu quando eu entrava em lares para evangelizar, Deus me deu a graça, eu nunca vou esquecer, de junto comigo, que Deus abençoe a cada um daqueles que naquela época estava comigo, acompanhando-me na empreitada do ir de fazer discípulo. Cada lar é uma situação, cada pessoa que eu adentrava, eu sabia que ali era muito mais espiritual do que a falta do emprego. Era muito mais espiritual do que aquele casamento que não dava certo em nada. Era muito mais espiritual do que a falência de alguns que estavam ali a ponto até de tirar a vida porque não sabiam o que fazer. Então muitas vezes situações que estão acontecendo agora, em vida de pessoas, de jovens, crianças, adolescentes, senhor, senhora, ancião, é espiritual. É espiritual. Quando Deus está no centro da vida dessas pessoas, é o que eu falo, quando o Senhor Jesus está na casa, as coisas mudam. É só você ler a palavra, aonde ele entrou, aonde ele foi convidado. Gente, a transformação é notória, por quê? Porque ele é vida.
Ele sabe o que de fato eu e você precisam. Ele sabe o que de fato aquela pessoa precisa. Então, querido, mas faça esses convites com sabedoria. Faça para que você possa entender que quem vai realizar, principalmente o milagre da salvação. O que a Bíblia diz? Que quando um pecador ele se arrepende, a festa na onde Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus que ama festejar, principalmente aquele que é tocado, convencido pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, ele começa agora a ter uma nova vida. E essa nova vida é gerada através da palavra, pela qual o Espírito Santo vai convencendo e vai mostrando àquela pessoa que as suas escolhas nunca foram as escolhas que Deus preparou para ela. Ela estava no caminho errado, ela estava indo, infelizmente, para o lado esquerdo, e Jesus chama ela para o lado direito. Por isso que ele diz, ele é claro: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, oh aleluia, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, gente, pensa nisso, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso eu quero chamar a atenção. Você tem convidado alguém? Tem chamado alguém? Qual é a garantia que às vezes você coloca? Porque algumas garantias que a gente coloca, a gente não para nem para pensar. Porque as pessoas já colocam algo sem saber a real necessidade espiritual daquela pessoa. Você olha para aquelas pessoas e fala: não, tenho certeza. Não que esteja errado, preste atenção, entenda o que eu estou falando. Tenho certeza, vamos lá, Deus, né, vai usar o nosso pastor, ele vai pôr a mão, vai orar por isso, vai orar por aquilo. Deus vai trazer para você agora essa solução, mas Deus está de olho no quê? No que realmente Deus está interessado aí. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. O inimigo da sua alma, meu querido, peleja para você nunca ter um encontro real com o Cristo ressuscitado que está entre nós outra vez. Ele luta para que você sempre tenha uma vida de desgraça e dependente de tudo aquilo que a gente fala que são migalhas que o mundo oferece. Mas quando você tem de fato um real encontro com Jesus, como aquela mulher samaritana, esqueceu o balde, esqueceu tudo, já saiu depois, foi evangelizando e trouxe à tona aquele evangelho a toda a cidade. Ela chamou, ela proclamou, porque agora ela era uma testemunha de evidência da transformação do milagre de Deus. Você imagina quando alguém olha para aquela pessoa e diz: rapaz, mas aquele lá é aquele lá, é aquela lá, o que aconteceu? A pessoa vai falar: Jesus Cristo, ele agora faz parte da minha vida, entrou na minha vida. E todo o mal que estava aqui foi tirado. Jesus fez isso por mim e pode fazer isso por você. Então a pessoa está olhando uma situação que é verídica, que é fato. Entende? Não você dizer: venha, esteja conosco, porque Deus vai fazer isso. Nós temos que orar para que Ele realmente venha atuar naquela necessidade de fato que aquela pessoa precisa. Principalmente quando se diz no sentido espiritual. Você entendeu agora? Você compreende isso? Lembro, deixa eu contar, não está aqui, por isso que eu gosto dessas coisas, não está no escrito, mas eu tenho que contar tudo para você. Eu lembro, gente, nunca vou esquecer disso, quando eu saí, a convite de alguém dizendo: olha, nessa época eu ainda era obreiro credenciado, evangelista de célula, e comigo ainda 12 líderes que eu ainda cuidava, para a glória de Deus. E vamos nós, criando trabalhos de trabalho, e nesse discipulado alguém descobriu e contou sobre a minha pessoa, que essa pessoa ela tinha uma enfermidade, que essa pessoa estava muito doente, e que essa pessoa precisava de alguém que pudesse orar e pôr as mãos e ungir. E sobrou para quem? Para aquele que estava ali à disposição para falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus, a minha pessoa. E fui, orei, pedi a Deus direção, autoridade do céu, e cheguei neste lar. Chegando lá foi muito interessante, fui muito bem recebido, muito acolhido. Entrei na sala daquela pessoa, começamos a falar, levei meu instrumentinho, começamos a tocar, começamos a ministrar, e chegou o momento da ministração. E quando Deus começou a colocar aquelas palavras, que começou a penetrar no coração daquela pessoa, estava tudo normal, até que o inimigo que estava escondido na vida daquela pessoa, ele agora colocou aquela pessoa sob o seu jugo, usando os lábios, usando o seu corpo e se manifestando. E ele olhou para mim, que não era a pessoa, e falou assim: da mesma forma que eu agora me dirijo a cada um que Deus permitir que essa live alcance,
é a cada um que sentir no seu coração de compartilhar. Então, se eu cheguei aí, preste atenção agora, porque agora você vai ouvir algo que eu tive que ouvir, você vai entender porque Deus parou, pediu para eu falar, para um pouquinho e fale sobre isso. Então, preste atenção. Ele olhou para mim, não era a pessoa, e diz assim, eu te vi. Eu vi quando você saiu do seu portão. Você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui para me mandar embora. Experiências essas que faz a gente entender que talvez alguém convidou aquele ser humano, aquela pessoa, mas muitas vezes pensando que a fala, a maneira de agir, de tratar, era o ser humano, era a pessoa e não era o próprio inimigo. Porque quem viu aquilo ali que foi, e eu não pedi nada disso, eu apenas estava ministrando a palavra, mas algumas pessoas tiveram que ver, participar, para entender que o mundo espiritual existe. O segundo céu é infestado de todo tipo de casta de demônio, para quem não sabe. Terceiro céu, graças a Deus, aleluia, onde Paulo foi levado, está lá a glória, está lá os anjos, louvando, bendizendo, e nós vamos povoar o céu, não esqueça disso. Querido, e quando ele falou isso, eu falei, já que você se manifestou, eu não pedi, e você está dizendo algo que pelo fato você já entende, a partir de agora pega tudo que é teu, em nome de Jesus Cristo, saia deste corpo. E aí, queridos, vem algo interessante, essa pessoa foi liberta, essa pessoa conseguiu naquele momento buscar ter entendimento do que tinha acontecido, e nós oramos, e colocamos aquela pessoa diante de uma escolha. Falei, a escolha que o senhor deve fazer é servir a Deus de verdade. É buscar a sua verdadeira libertação. E nós estamos aqui justamente para orar. E se o senhor nos permitir ficar aqui e abrir neste lar aqui um ponto que nós vamos evangelizar os seus vizinhos, à esquerda, à direita, abrir uma célula e nós vamos trazer à tona a palavra de Deus. E eu fui falando, e de repente, do nada, ele ficou agoniado, ele ficou desesperado, gente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tinha um ponto de pacto. Na vida dela havia algo que ela não se libertou, que ela não entendia por que eles tinham tamanho abertura de sair e entrar e fazer o que quisesse. Eu sei, querido, que quando aquele homem ficou agoniado, ele pediu licença, foi na cozinha. Quando ele foi na cozinha, ele só pegou no cigarro. Deus está dizendo algo com alguém agora. Ao pegar naquele cigarro, o inimigo entrou na vida dele e começou tudo de novo, aquela guerra espiritual. Então, meu querido, há coisas que você tem que decidir na sua vida. Ele era o cigarro, mas talvez você que está me ouvindo não seja um cigarro, mas seja alguma atitude, seja outro tipo de situação que se tornou ponto de pacto. Na vida daquele homem, eu expliquei para ele, se ele não abrisse mão e não usufruísse do livre-arbítrio, de aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar e trazendo a profunda libertação que ele precisava, ele se tornaria escravo até um dia que ele estaria acamado e poderia agora saber ter uma má notícia que havia no seu pulmão câncer. Então tem coisas que Deus vai nos ensinando e nos mostrando, por isso que eu falo, não era só o convite, não era só dizer, vem, Deus isso, Deus aquilo, não, querido. A realidade está aí, nas tuas mãos. Este é o caminho e a forma pela qual o inimigo está te destruindo. Você tem que abrir mão disso, você tem que dizer ao Senhor Jesus para entrar, limpar, te purificar e se manter ligado nele. Por isso que a palavra diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu falei algo para você entender que as coisas acontecem. E isso, gente, tem que ser notório na casa de oração. Sinais, prodígios e maravilhas seguirão os que crerem. Se isso não está acontecendo, você tem que ver aonde está o erro, o que está acontecendo. Por que o Espírito Santo não se manifesta? Por que o Espírito Santo não batiza, ou seja, Jesus Cristo não batiza com o Espírito Santo? O que está acontecendo? Nós temos que entrar agora, naquele momento de parar um pouquinho, de pensar, Jesus, ô Senhor, nós vamos orar, vamos nos consagrar. Vamos nos colocar diante agora do teu altar. Vamos buscar a tua presença, para que aconteça de fato aquilo pela qual o Senhor está trazendo essas pessoas. Há pessoas que entram em nosso meio, do jeito que entrou, ela sai. Não é porque você fala assim, puxa, mas eu preguei, eu falei, não, querido.
É porque muitos que estão em volta, o princípio daquelas pessoas não tem nada a ver com aquilo pela qual Deus quer trabalhar no coração daquela pessoa. Ela veio com uma mentalidade porque alguém falou. Você vai ver, tem certeza. A porta vai se abrir, seu casamento vai ser resolvido. A enfermidade, isso, aquilo. Mas onde está Jesus para entrar na vida dessa pessoa? Apresenta o Senhor Jesus. Fale dele. Não faça promessas. Não coloque algo que talvez você está colocando e Deus só quer que você fale. Me apresente. Me apresente para ela. Fale de mim, só de mim. Porque eu vou cuidar de tudo, vou resolver tudo. E aí está o segredo, que muitas vezes nos falta, gente. Falta isso, um pouco de entendimento. Você já parou para pensar que às vezes até os nossos vizinhos têm dificuldade de dar um bom dia para nós? Já percebeu isso? Alguns até abaixam a cabeça. E a gente fala, é o cão, é o bicho ruim. Não é não, querido. Não é isso não. As pessoas muitas vezes elas já estão te observando, mas ela se sente tão abaixo. Ela se sente tão para baixo, que às vezes ela não consegue aproximar porque ela fica até com vergonha de ver o que está acontecendo na sua vida e o jeito que ela está vivendo, a forma que ela está vivendo. É a gente que tem que estender a mão. É a gente que tem que dar um bom dia. É a gente que tem que dizer uma palavra de bênção para esta pessoa. Somos nós que devemos dar o primeiro passo e apresentar o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele sempre há de usar alguém. Que Deus te use neste dia, nesta manhã. Para que você seja de fato um canal. Para que Ele se aproxime. Para que Ele, quem é o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Para que Ele venha agir na mente, nos pensamentos dessa pessoa. Para que ela tenha sede. Não como a mulher samaritana. Puxa vida, está resolvido o meu problema. Ele vai me dar água aqui. Nunca mais vou passar por isso. Mas quando ela entendeu, gente, ela compreendeu. Jesus chegou onde tinha que chegar. Deixa o Espírito Santo chegar aonde de fato ele quer chegar. Apenas seja um porta-voz do Evangelho. Só para você entender, pega os Evangelhos, vê se tinha algum enfeite, vê se tinha algum jogo de luz, vê se tinha lá a galera lá, pula, vê, dá uma olhada, você não vai achar. É chegado a vós o reino de Deus. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio para me salvar e te salvar, nos resgatar, levar para povoar o céu. Você não acha enfeite? A palavra atingia de fato aonde muita gente não pensa um pouquinho. Todo mundo fala, Deus tem que realmente atingir o coração. A guerra é na mente, meu querido. Quando você entra que eu não tenho tempo para isso, mas quando você entra no ensinamento pela qual ministrei alguns anos atrás, aonde vai falar da antropologia bíblica, pega um pouquinho até de psicologia, mas eu quero só falar porque vai pegar o psique, vai falar da alma. Mas quando você entra neste campo, nós somos formados de um corpo, de uma alma, de um espírito. O espírito é de Deus. E para ele vai voltar. Se ele tem que tocar, se ele tem que mexer, ele vai mexer nesses campos pela qual os seus olhos não contemplam e não vê. A sede da alma, para quem não sabe, está no cérebro do ser humano, não é no coração. Usamos o termo de coração porque a gente fala de sentimento, mas tudo acontece aqui. Tudo está ligado aqui. Toda a reação está na mente. A guerra sempre foi aí. Então, gente, quando a gente já vai falar com esta pessoa, se você tem contato, você tem um nome, apresente ela a Deus. Coloque ela diante de Deus. Senhor, quebra toda a fortaleza, destrua todo o mau pensamento, todo tipo de levante que venha trazer algum tipo de ignorância. Jesus, vem atuar nesta pessoa ligada aí, Senhor, que tem aí, está ligada aí, Senhor, na sua alma, no seu espírito, enfim, apresente esse ser humano desta forma, porque seus olhos estão vendo, mas você não consegue contemplar o que está aqui, gente, ó. Então Deus nos formou desta forma, não está no escrito, eu entrei aqui para você conseguir entender. Então eu entendo que se eu vou em algum lugar, já sei se ela não tem Jesus, se ela não tem o Espírito Santo, alguém está dizendo que tem que ser feito lá. Alguém vai dizer, é assim e assado. Por isso que tem que ter um preparo, gente. Não é só ir, não é só lá. Nós temos que nos preparar.
Principalmente espiritualmente, porque ele vai nos dar o discernimento. A palavra será lançada. Por isso que eu falei, no evangelho não tem enfeite. Não, você não vai achar nada disso. Jesus, quando trazia a palavra, o povo ficava era maravilhado. O povo tinha sede de ouvi-lo. Não tinha nada a ver com fariseu, saduceu, herodiano. Não tinha nada a ver com aqueles que diziam ser dotados de conhecimento, que estudou tantas leis. O próprio Nicodemos, não está no meu escrito, meu Jesus, ele chega elogiando, enfeitando. Tal. Jesus já deu logo um basta. Como assim? Pediu para ele nascer de novo. Nascer na onde? Da água do Espírito. Onde ele era morto? Pega aí. Onde ele estava morto? O que ele enxergava? Qual era o entendimento que ele tinha do reino de Deus? Nenhum. Tanto que ele ficou tão confuso, falou, mas deu velho, ter que voltar de novo, nascer do ventre da minha mãe. Tem muita gente assim. É um exemplo do que o Senhor Jesus nos dá. Por isso eu volto a dizer a você algo muito importante da parte de Deus. Deus, o nosso Deus verdadeiro, Ele quer que você transmite o evangelho de fato como ele é. Sem nenhum enfeite, sem nenhum tipo de rodeio, achando aquilo ou aquela pessoa. Não fale o evangelho. Pregue a palavra, ele vai transformar. O evangelho de Deus é o poder de Deus. É ele que vai purificar essa pessoa. É ele que vai colocar essa pessoa um desejo de congregar, de não faltar os cultos. Observe bem. Quantas pessoas, mesmo estando lá, deixa de cultuar Deus, se deixou de cultuar Deus, se deixou de estar na casa de oração, o que será que ela tanto faz no seu lar? Tem certeza que alguns vão responder aí já, você não está na igreja? É claro, ou vai estar lá na sala sentadinha, assistindo um filme, assistindo uma novela, né, ou no computador, ou hoje num tablet, ou no celular, ou nas redes sociais, não sei, mas tira o teu momento de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto, gente, se pode achar. O evangelho é o poder de Deus. É Ele que vai trazer a verdadeira transformação, começando pelo que eu comecei a falar. Então a gente olha o corpo, mas o corpo só em si, gente, não é isso só que Deus quer. Ele vai, Ele cura, Ele liberta, enfim. Mas ele vai no mais profundo, ele vai alcançar o espírito do homem, principalmente a alma, vai trabalhar aqui. Por isso que ele fala, eu sei o teu pensamento, eu sei o seu, Reginaldo, o teu pensamento, mas o meu é melhor. O meu é melhor. Deus pensa muito melhor ao teu respeito do que você mesmo. O amor dele é tão grande por você, que eu sempre estou falando, nós vamos povoar o céu. Termino dizendo o seguinte, comecei a falar para você refletir, pensar do que está acontecendo, o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas a Bíblia diz que este evangelho, qual? O evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho do reino, que reino? O reino de Deus, será pregado em todo o mundo. E como testemunho a todos, ou como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você tem falado de quem mesmo? De quem você tem testemunhado? Por quê? Porque quanto mais mostramos Deus no quem? Em mim e em sua vida. Quanto mais mostramos Deus em nossa vida, melhor dizendo, com simplicidade, gente, verdade, humildade, honra, lealdade, dignidade, mansidão, modéstia, bondade, compaixão, misericórdia e outras características como estas, do mesmo modo como Jesus e os apóstolos fizeram, menos. Você vai precisar usar o termo que eu falei de convidar como fosse uma troca. Vem, você vai ter uma troca. Vem que Deus vai te dar. Faça isso que Deus vai te dar. Oferte isso que Deus vai te dar. Entregue isso que Deus... Gente, que Deus nos ajude. Que o Senhor nos permita, de fato, sermos o que Ele mesmo declara. Porque todo verdadeiro discípulo, ele ama João capítulo 15 e não abre mão de João capítulo 17. Guarde isso. Que o Senhor te abençoe. Gostaria de trazer algo totalmente, vamos dizer assim, de uma forma que você fala, oh meu Deus, aleluia. Não, estou chamando a vossa atenção porque a palavra está dizendo, deixa Deus ser Deus na vida das pessoas. Deixa o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas.
O convite em relação a essas pessoas é porque esta pessoa vê quem de fato você é e de quem você realmente serve, para quem realmente você serve. Porque a Bíblia é clara, outra vez vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Aquele que serve de fato, gente, sua vida, seu comportamento, o que a pessoa é, alguém vai observar e vai começar a falar assim, ó, vem ver, vem ver, aleluia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha agir na sua família, na sua mente. Que o Espírito Santo venha agora, através de seus anjos, quebrar, destruir todo ponto de pacto. Destruir tudo que está oculto, escondido. Tirar a tristeza do teu coração, colocar alegria no seu coração, de servi-lo, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Que o Espírito Santo nesta manhã, ele vem agir em todas as áreas, projetos que têm tudo a ver com o reino de Deus. Aquilo que você está colocando diante de Deus, que ele venha agir, porque aí vem o noivo. Nós estamos falando aqui que este evangelho do reino será pregado, gente, em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24 e o verso 14. Eu oro para que tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, ele venha agir. Para que muitas pessoas tenham conhecimento do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que toda a confusão, tudo aquilo que não provém de Deus, caia por terra, seja destruído e aniquilado. Eu oro para que as pessoas, oh meu Deus, venham entender o que é lançar a rede à direita. Em nome de Jesus, eu digo amém e glória a Deus. Se você quiser, compartilhe. Fique à vontade, seja como eu, se assim quiser. Eis que o semeador saiu a semear. Quero dizer a você, se Deus nos permitir, amanhã eu retorno. Quero dizer a você também que há um projeto que nós vamos colocar em andamento. E estaremos de novamente lançando as redes nos lares, através do discipulado. Deus já tem colocado no meu coração algumas famílias, esteja orando para que tudo seja conforme a vontade de Deus. Logo vamos estar falando algumas coisas nas redes sociais, algumas mudanças necessárias, porque aí vem o noivo, o Senhor Jesus está voltando. Então, enquanto Ele me dá vida, lembra? Eu falava no começo, eu já estava com um pé no céu e outro na terra. Ele resolveu deixar meus dois pés ainda na terra. Por que será? Você está me vendo hoje aí, a resposta está aí. Amém? Beijo no coração, gente, que sempre eu gosto de falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Shalom! Bom dia!